Ao estudar essa segunda classe de comportamentos, Skinner formulou a teoria do condicionamento operante. É interessante que, mesmo sem conhecê-la, as pessoas fazem uso dela cotidianamente, fazem uso dela no seu dia a dia. Segundo esta linha de pensamento, a ocorrência ou não de determinado comportamento é determinada pelas suas consequências, que são chamadas de reforçadoras ou punidoras. As consequências reforçadoras são aquelas que aumentam a frequência da ocorrência, ou seja, do comportamento que as produziu. Em contrapartida, as punidoras ou aversivas são aquelas que diminuem a frequência de tal comportamento. Uma consequência pode ser reforçadora, ou seja, pode aumentar a probabilidade de ocorrência do comportamento por apresentar algo agradável, ou pode ser reforçadora por significar a retirada de algo desagradável. No primeiro caso, estamos falando de reforço positivo e no segundo de reforço negativo. Para entendermos o reforço positivo, analisemos a seguinte situação. Um estudante que costuma se dedicar pouco às atividades, ao apresentar um trabalho demonstrando grande esforço e empenho, recebe do professor um estímulo, ou seja, o professor o parabeniza por se sentir satisfeito pela dedicação do estudante. E isso tende a aumentar a ocorrência do comportamento do estudante por ter-lhe sido apresentado um estímulo agradável. Já no reforço negativo, imaginemos, os presidiários mantêm um bom comportamento para que sua pena seja reduzida, e isso tende a aumentar a ocorrência do comportamento deles, pela retirada de um estímulo desagradável. É bastante comum que as pessoas confundam reforço negativo com punição, mas vale lembrar que reforço é aquilo que aumenta a probabilidade de ocorrência de um determinado comportamento. Já a punição diminui essa tal probabilidade de ocorrência de um determinado comportamento. A punição, assim como os reforços, também pode ser positiva ou negativa. A punição positiva ocorre quando algo desagradável acontece em função de determinado comportamento, o que acaba fazendo com que ele ocorra cada vez menos. Já a punição negativa se caracteriza pela retirada de algo agradável como forma de reduzir a ocorrência do comportamento. Por exemplo, o motorista que dirige acima do limite de velocidade, ao receber uma multa, tende a diminuir a ocorrência desse comportamento pela apresentação de um estímulo desagradável. Então isso seria uma punição negativa. Já a punição positiva, imaginemos o seguinte caso. É bastante comum os pais tirarem algo, um brinquedo do filho, ou proibir o filho de sair de casa devido a um comportamento que ele teve. Por exemplo, imaginemos que os pais proíbem o filho de jogar videogame porque ele não estudou para a prova. Essa retirada, essa proibição, tende a diminuir a ocorrência do comportamento do filho pela retirada de um estímulo agradável, e isso caracteriza uma punição positiva. Portanto, entendemos que reforços são aqueles que aumentam a ocorrência de determinado comportamento. Como podemos analisar na imagem, os reforços podem ser positivos ou negativos. O reforço positivo adiciona um estímulo e o reforço negativo remove ou evita determinado estímulo. Já as punições são aquelas que diminuem a ocorrência de determinado comportamento, como por exemplo a punição positiva e a punição negativa. É preciso entender que não é possível definir se um estímulo é reforçador ou não. Isso porque depende muito de características individuais e sociais. Não se sabe, por exemplo, qual o efeito que a competitividade pode ter sobre cada indivíduo. Ao estimular a competição entre a turma, o professor pode estar incentivando alguns estudantes a se dedicarem mais, ao mesmo tempo que pode estar contribuindo para que outros evitem o estudo e vejam a escola como um ambiente aversivo. Dessa forma, é preciso ter bastante cuidado com os estímulos apresentados. Portanto, vale ressaltar que o efeito da consequência de um comportamento é variável, dependendo de cada indivíduo. Apesar disso, considera-se que alguns estímulos são propensos a serem reforçadores para todos os seres de uma mesma espécie.
como por exemplo a água, o alimento, ruídos muito fortes e odores desagradáveis. Esses são denominados de estímulos reforçadores primários. Já os estímulos reforçadores secundários são aqueles que antes neutros passam a ter o caráter reforçador por estarem associados a reforçadores primários. Para exemplificar, pense no hábito de dar flores. Flores não tendem a ser naturalmente reforçadoras, mas ao estarem associadas à expressão de afeto, que é um reforçador primário, passam a apresentar um potencial reforçador. Por fim, há reforçadores generalizados, assim chamados porque estão associados a vários reforçadores primários, como por exemplo o dinheiro. Ele está associado à obtenção de vários outros reforçadores, e assim como os secundários, é aprendido. Ao esclarecer os princípios que regem a aquisição de comportamentos aprendidos, bem como os elementos necessários à mudança do repertório comportamental, o behaviorismo se tornou bastante conhecido e aplicado na área da educação. Vejamos agora algumas das principais contribuições desta abordagem para as práticas educacionais. Primeiro, o conteúdo a ser ensinado deve ser subdividido em pequenas partes, distribuídas em uma sequência lógica que possibilite a passagem gradual de uma etapa a outra. É importante o uso de reforçadores ao longo de todo o processo e não apenas no final. Segundo, o uso de reforçadores é de grande importância para o processo de aprendizagem escolar, mas deve-se tomar bastante cuidado com o excesso de punição, pois tende a levar à esquiva ou à evitação por parte do estudante. Terceiro, cada estudante tem seu próprio ritmo de aprendizagem e isso deve ser respeitado pelo educador. Quarto, o ensino deve ser pensado de modo que apresente conhecimentos futuros úteis. Para Skinner, educar é estabelecer comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para os outros no futuro. Quinto, o planejamento é uma etapa muito importante no processo de ensinar. O professor precisa ter clareza a respeito do que deve ser ensinado, quais reforços poderá utilizar e de que forma empregá-los, quais os comportamentos prévios são necessários para o alcance dos objetivos, ou seja, o que o aluno já precisa saber para aprender e poder seguir adiante. Sexto, a avaliação é um elemento muito útil por alguns motivos. Por exemplo, o erro indica ao professor que o seu procedimento de ensino não está sendo efetivo e que algo em seu planejamento de ensino precisa ser revisto. Além disso, uma sucessão de erros pode desestimular o aluno. Vejam, se você se dedicar, estudar, prestar atenção e ainda assim errar, muito provavelmente não terá mais motivação para seguir estudando. Sétimo, o professor deve estimular uma atitude ativa por parte dos estudantes, ou seja, que o estudante participe das atividades e não seja um mero receptor de informações ou um mero espectador. Isso permite que o professor perceba se o aluno está aprendendo e quais as suas dificuldades, bem como possibilita o uso de reforçadores. Mas lembre-se, reforçar não é sinônimo de elogiar. Pode-se reforçar positivamente, por exemplo, dedicando atenção ao aluno e mostrando-se interesse por suas opiniões. Skinner acreditava que do modo como a escola está estruturada em nossa sociedade, com turmas numerosas, seria inviável que um professor colocasse em prática seu método de ensino. Propôs então o uso de máquinas de ensinar. Essas máquinas são equipamentos que fornecem as informações necessárias, exigem as respostas dos alunos e corrigem-nas imediatamente, reforçando-as quando corretas ou indicando o erro com o oferecimento de informações complementares. Vale lembrar que quando Skinner fez esta proposição, a tecnologia não era tão avançada como nos dias de hoje. Atualmente, muitas escolas fazem uso de computadores com uma proposta semelhante à do autor. O uso de equipamentos, na visão de Skinner, não tira a importância e nem substitui o professor. O psicólogo via muitas vantagens no uso de máquinas de ensinar, dentre elas, o estímulo ao papel mais ativo por parte do estudante, a possibilidade de cada indivíduo seguir seu ritmo de aprendizado, a utilização de reforços imediatos, a facilidade no uso de reforços individualizados e a facilidade em conhecer os erros e acertos de cada um, dentre outras vantagens que poderíamos estar aqui citando. Assim como a psicanálise,
O behaviorismo também gerou e ainda gera muitas controvérsias. De um lado, há aqueles que o acusam de conceber o ser humano de modo mecanicista, reducionista e determinista, além de rebaixar os seres humanos por ter se utilizado de estudos com animais. Em contrapartida, temos seus defensores, que alegam que esses argumentos são frutos do desconhecimento aprofundado das teorias behavioristas. Determinar quem está certo ou não cabe a nós. O que podemos afirmar com certeza é que Skinner e seus seguidores têm sido ao longo da história grandes influenciadores sobre as práticas e métodos educacionais no interior de nossas instituições escolares.